Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Eu gostaria de chamá-los agora para meditar comigo nesta mensagem tão rica em Mateus capítulo 13, rica e importante para a edificação do corpo de Cristo na face dessa terra. No versículo 1 em diante diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Os mistérios, o reino dos céus, ele é envolvido por mistérios. Mas aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado, por falta de conhecimento do reino dos céus, até a graça e a misericórdia que a pessoa tem hoje em vida, no dia do tribunal de Cristo, será tirada, e esse cristão, essa cristã, será disciplinada, tendo seu nome riscado do livro da vida, pelo tempo da disciplina, seja um século, 2, até 10 séculos, conhecido como milênio, que Cristo irá reinar na face dessa terra. É sobre isso que o Senhor está falando com os discípulos. Claro que na época eles não entenderam, pois não tinham ainda a revelação em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, não tinham a revelação em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 13, 14 e 15, não tinham ainda a revelação de Apocalipse, aonde nos mostra claramente que o Senhor virá e reinará 1000 anos sobre essa terra. Versículo 13, Cristo disse: Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Veja como que é a batalha espiritual, né? Começamos a pregar, barulhos começam a acontecer, seja na casa de oração, seja aqui na casa pastoral, tudo para tentar tirar a atenção do povo de Deus. Porém, você que tem a Bíblia em casa, tem sede da palavra, preste atenção nesse texto, porque esta é a realidade dos judeus na época em que o Senhor Jesus
estava lá pregando o Evangelho, e essa é a realidade em Santa Bárbara e pelo Brasil, aonde o Evangelho que nós temos pregado tem chegado. Muitos têm visto a mudança, a obra de Deus com os olhos, mas não têm entendido. Têm ouvido as pregações e os estudos profundos, mas não têm compreendido, não têm entrado. E tudo por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. Nós devemos orar ao Senhor pedindo a Ele que tire o coração de pedra de dentro de nós e coloque o coração de carne, aquele que pode receber o Espírito Santo e ser governado pelo Espírito Santo. Veja que quando o coração está endurecido, de mau grado, as pessoas ouvem com os ouvidos e fecham os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Veja que a obra do Senhor Jesus, ela tem diversos estágios, camadas, obstáculos para que se cumpra realmente na vida de um cristão, de uma pessoa que diz crer no Senhor Jesus. Não é no estalar de olhos, não é no passar por uma porta física, não é no receber simplesmente uma oração com a imposição de mãos, não. Temos que primeiro ouvir com os ouvidos, devemos olhar com os olhos, devemos entender com o coração, devemos se converter por causa daquilo que entendemos, que o Senhor nos mostrou e ensinou, para que assim sejamos curados. Porque o salário do pecado é a morte, o pecado é uma doença. Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, quando o Senhor fala em nos curar, antes de curar de uma doença, antes de curar de uma enfermidade, Ele fala em nos curar do pecado, que é a fonte de todo mal, que é a fonte de toda morte que existe nesse mundo. Amados irmãos, a parábola que ele citou aqui, ele citou a parábola do semeador, porque ele é o semeador, ele é a semente que está sendo semeada, ele é a verdade, o caminho e a vida. Nós somos a terra, ou somos aquela terra à beira do caminho, cheia de informações que todo mundo passa, que vem, que volta, que está envolvida nas coisas desse mundo, envolvido nas coisas desse mundo, e por isso o solo está socado, está pisado, está duro e a semente não consegue entrar. Ou então somos aquele solo rochoso, aonde há pedras. Que o Senhor Jesus tire as pedras que de fato existem na nossa vida, que Ele tire aquelas pedras que não estão superficialmente sendo vistas pelos de fora, mas estão interiormente dentro de nós, que essas pedras pecaminosas, elas sejam removidas pelo nosso Senhor, que é agricultor, que é o lavrador, que é o semeador. Tem também terras que contêm espinhos, e quanto mais os espinhos crescem, mais a semente, o Senhor, é sufocado, é reprimido, é quase que expulso, perdendo espaço, perdendo campo, perdendo lugar na vida daquela pessoa. Esses espinhos são
as vaidades desse mundo. Esses espinhos são o que o mundo oferece para nos tirar do propósito de Deus. E enfim fala de uma boa terra, onde a pessoa olha com os olhos, ouve com o ouvido, entende com o coração e é realmente transformada, conformada à imagem do Senhor Jesus, vivendo para a eternidade, para o reino dos céus, para o Evangelho, para a vida da igreja, como soldado de Cristo nessa terra, com a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e calçando nos pés a sandália do Evangelho, da pregação do Evangelho. É essa armadura que o Senhor deseja vestir a sua igreja, o seu corpo, para vencer os sofismas, os dardos inflamados, os obstáculos, as investidas de Satanás. Que o Espírito Santo possa te edificar nessa mensagem, que o Espírito Santo possa levantar pessoas com o encargo de se gastar, de se doar, de investir no Evangelho com as suas vidas, com o seu tempo e com as suas posses, que levam em consideração a obra do semeador que tem sido feita. Que Deus abençoe a sua semana e que esta palavra possa falar profundamente em teu coração. A paz do Senhor Jesus.